Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Irmão Miquel passando aqui para deixar uma palavra da parte do Senhor para você, para a sua vida. Louvado seja Deus. Eu muito me alegro, por estar fazendo esse trabalho que é do ir de pregar o evangelho a toda criatura. Porque eu sei que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu sei que a palavra de Deus, ela tem poder. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Me chamou, me salvou, me libertou, me curou, me transformou. Louvado seja Deus. Por isso, estamos alegres. Fique conosco nesse vídeo, porque Deus tem uma palavra para você. E é palavra de vida eterna. O apóstolo Pedro falou. O Senhor Jesus chamou um pessoal que estava seguindo ele só por interesse. Só por comida, pelos pães que o Senhor multiplicava ali nas multiplicações que teve. Pelos peixes. Teve um povo que estava seguindo Jesus só pela comida. E o Senhor Jesus falou assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ou seja, que é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus começou a dar uma chamada naquele povo ali, e o povo começou a achar ruim com o discurso do Senhor Jesus, começou a se retirar. Se retirou todo mundo, porque o Senhor Jesus chamou na chincha. Aí ficou os discípulos. Aí o Senhor Jesus virou para os discípulos e falou: vocês querem ir também? Aí o povo falando: dura esse discurso, porque Jesus mandou eles trabalhar, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Mandou o povo se dedicar na palavra de Deus, em examinar essa Sagrada Escritura, em buscar a salvação. E Jesus virou para os discípulos, depois que aquele povo se retirou, e falou: querem ir vocês também? E Pedro falou para o Senhor: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde você irá? Para onde você vai? Para onde? A quem você está servindo? A quem você está buscando? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E eu quero ler aqui esta palavra, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. Uma palavra maravilhosa. Vamos ler aqui. Glórias ao nome do Senhor Jesus, que fez o céu e a terra. Tem um título no Evangelho de João, capítulo de número 14. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor Jesus instruindo os seus discípulos. E que bom que Deus inspirou esses homens cheios do Espírito Santo para escrever os livros sagrados, para escrever o relacionamento de Deus com o homem, para escrever o relacionamento do Senhor Jesus, o Salvador, com o homem e com a mulher, para escrever o relacionamento do Espírito Santo com a humanidade. Deus, Ele nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele cuidou dessas Sagradas Escrituras. Deus preparou pessoas para escrever os livros. Um livro que foi escrito por muito tempo, mais de 1000 anos para ser escrito as Sagradas Escrituras, cerca de 40 autores por aí. E a gente vê Deus instruindo. Moisés foi o primeiro dos escritores citado, Primeiro versículo que eu encontro na Bíblia
se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 17, quando o povo de Israel estava passando ali, Moisés caminhando com o povo pelo deserto, eles encontraram com um povo amalequita, um povo pagão, um povo perverso, que saqueava as pessoas, saqueava os povos, faziam guerras. E este povo, ele atacou o povo do Senhor. Ele atacou o povo que Deus tirou ali do Egito. Louvado seja Deus. E Deus está em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Deus falando com Moisés, no versículo 14. Deus fala assim: olha, Deus tem uma palavra para você. O texto base da mensagem que Deus nos deu nessa noite é o capítulo 14 de João. E aqui eu vim ler um versículo no capítulo 17 de Êxodo para complementar a mensagem, e versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro. Louvado seja Deus. Versículo 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então esse povo de Amaleque, que na Bíblia é chamado de Amalequitas, Deus, depois que esse povo atacou o povo do Senhor, que vinha cansado na caminhada do deserto, e ali eles atacou, matando o povo mais fraco. E ali Deus falou para Moisés: olha, relata aos ouvidos de Josué que ele prepare ali os homens para guerrear, liderem os homens para guerrear. Moisés já era um senhor de idade, já tinha 80 anos de idade. Então o Senhor falou: vou colocar Josué, que ele é mais novo, ele vai ser o líder do exército aí na terra, e eu sou o general. Deus é o general de guerra. E o Senhor foi. Diz o texto que Moisés começou a guerra do povo ali, dos homens de Israel contra os amalequitas. Os amalequitas tinham matado algumas pessoas de Israel. E era uma nação, Israel era uma nação que tinha acabado de sair do Egito, não tinha exército, não tinha treinamento militar. Mas o Senhor era com aquele povo, o Senhor era com Moisés, o Senhor era com Josué, e o Senhor falou para eles pelejar. E Moisés ficou num cume do outeiro, uma parte mais alta do terreno, um pequeno monte, Ele ficou lá, e quando ele levantou o seu cajado para o alto, e o povo ali começou a pelejar a guerra ali dos israelitas contra os amalequitas. E quando eles começaram a pelejar, Moisés levantou o seu cajado. E o exército de Israel começou, que se formou ali há pouco tempo, o exército começou a prosperar. Mas Moisés se cansou de ficar segurando o seu cajado para o alto e baixava a mão para descansar. Aí o povo começava a perder a batalha. Aí Moisés levantava o cajado. O povo começava a prevalecer. Aí veio Arão de um lado e Ur. Eles trouxeram uma pedra grande, colocaram lá. Moisés sentou na pedra. E eles vieram, uma à direita, uma à esquerda, e sustentaram cada um no braço de Moisés para manter a vara da autoridade ali que Deus tinha dado para abrir o Mar Vermelho, para fazer os sinais ali no Egito. A vara que Moisés, o cajado, que Moisés tinha usado ali para, em outras ocasiões, para tocar na rocha mais na frente. E assim o povo de Israel venceu com a ajuda do Senhor. E Deus, a primeira missão bíblica que Deus manda alguém escrever num livro está em Êxodo
capítulo 17, versículo 14. Deus falou, olha, escreve isso que aconteceu aqui no livro. Esse povo de Amaleque, que é conhecido como os Amalequitas, né, na Bíblia, aqui no Antigo Testamento, haverá guerra do Senhor, haverá guerra do povo do Senhor contra esse povo, até eu desfazer, até eu apagar, até eu riscar a sua memória de sobre a face da terra. Louvado seja Deus. E aqui no capítulo 14, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus dando ensinamento, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, não se turbar, é não se perturbar, é não ficar atemorizado com as provações, com as circunstâncias, com os inimigos que se levantam para tentar te derrubar, para tentar combater contra você. E no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então o Senhor Jesus estava falando, olha, é o seguinte, vocês estão passando por provação, vocês estão passando por luta, mas eu quero dizer, não se atemorize, não fique perturbado, não fique desesperado, porque você vai passar por aflição nessa terra. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus falou, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. O Senhor Jesus venceu as tentações e vós também, permanecendo nele, crendo nele, confiando nele, arraigado nele, também vencereis. Louvado seja Deus. E aí o Senhor fala para a gente não ficar perturbado, atemorizado, fracassado, triste, cabisbaixo. Porque ele falou naquele momento e falou do futuro. Olha, vocês vão passar por isso, mas tem uma coisa, na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então o Senhor Jesus falou, olha, e Paulo escreve que se nós esperarmos do Senhor Jesus apenas nessa terra, se esperarmos milagre dele apenas nessa terra, se esperarmos livramento deles apenas nessa terra e salvação apenas nessa terra, somos mais miseráveis dos homens. Mas ele falou das mansões celestiais, do lugar que ele preparou. E no versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor Jesus falou, olha, lá na casa do meu pai já tem morada para você. Porque quando eu vier outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus falou da nova Jerusalém. O Senhor Jesus falou da vida eterna com Ele, da salvação com Ele. Aí ele fala no versículo 4 do capítulo 14 de João, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Jesus ele falou isso aqui para despertar o interesse dos discípulos. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Aí vem o versículo chave, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja Deus. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se você sai da tua casa e vai para o supermercado, tem um caminho que você faz para ir no supermercado que você costuma ir. Se você sai da sua casa e vai para um hospital, tem um caminho que você costuma seguir. Se você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, tem um caminho que você precisa ir para chegar na sua empresa. Quando você sai do seu trabalho e vai para a sua casa, tem um caminho ou dois caminhos
ou 3 caminhos que você faz para chegar. Louvado seja Deus. Isso para você chegar na sua casa, isso para você chegar no hospital, isso para você chegar no supermercado. Tem um caminho, ou 2 ou 3. Mas para chegar nas mansões celestiais, para ser salvo em Cristo Jesus, para viver com Ele na eternidade, só há um caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para você ser salvo, só existe um caminho. Só existe o caminho, que é o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor Jesus. Então, quem segue o Senhor Jesus está na verdade. Louvado seja Deus. Quem segue o Senhor Jesus tem vida. Ele falou que para Marta, quando Jesus chegou lá, foi chamado porque Lázaro estava no túmulo há 4 dias. E Marta falou para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor falou: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Ele é a vida. Então quem anda no caminho da verdade, que é Cristo, quem anda no caminho, quem anda com Jesus, está na verdade. Quem anda com Jesus tem a vida, porque Ele é a própria vida eterna e Ele nos dá essa vida. Louvado seja Deus. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para você ir às mansões celestiais, para você ser salvo. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Você precisa andar pelo caminho chamado Jesus para entrar no céu. Você precisa andar na verdade. E você precisa ter a vida para entrar nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.